Quando eu falo sobre o que muda quando você começa a ter dinheiro, eu não tô falando de você ser bilionário, ser milionário ou ter centenas de milhares de reais sobrando na sua conta. Eu tô falando daquele momento em que você começa a ter um mínimo de segurança, que você consegue se organizar nas suas contas, começa a pensar um pouco mais além do sobreviver e começa a viver. Você ainda vai ter que trabalhar, ainda vai ter que cuidar das suas contas, mas começa a partir desse momento ter um pouco mais de tranquilidade. Não é liberdade financeira, não é independência financeira, mas é um momento em que as coisas começam a ficar um pouco mais calmas e tranquilas para começar a pensar em outras coisas. E a partir daí você começa a ver algumas mudanças na sua vida. E a primeira coisa que a gente nota quando começa a ter um pouco mais de dinheiro é justamente essa questão de segurança. A gente tem essa tranquilidade e essa segurança de saber que as coisas básicas da nossa vida estão relativamente protegidas a partir desse momento. A gente consegue ter tranquilidade de pagar um aluguel, tranquilidade de fazer as compras do mês, fazer algumas escolhas que antes não podia, né? Escolher uma coisa a mais no mercado, pagar uma conta de água, uma conta de luz, não vai ser um desespero se vier um pouco a mais, um pouco a menos do que estava esperando, né? A gente consegue se planejar, apesar de não ser rico, né? A gente consegue ter uma noção de que tem uma segurança envolvida já a partir desse momento que a gente começa a ter um pouco mais de dinheiro. A gente já consegue pensar em outras coisas porque a gente já tem uma segurança maior nas coisas básicas da nossa vida: alimentação, saúde, moradia, vestuário e etc. Junto com isso vem outra coisa, vem a possibilidade de escolha. A partir desse momento, a gente já não tá mais no modo sobrevivência e aceitando qualquer coisa ou fazendo quase tudo para poder ter um pouco mais de dinheiro, né? Lutando para sobreviver literalmente, onde a gente não tem o poder de escolha de negar alguma oportunidade que aparece de trabalho, ou seja outra questão. Então, a partir daí, a gente começa a ter essa possibilidade de escolha e de negar algumas coisas e escolher outras que antes a gente não poderia ter escolha. Então, por exemplo, eu posso não negar um trabalho que apareceu num domingo à noite, num feriado, que eu queria ficar com a minha família, que eu queria descansar, me dedicar para outra coisa. Eu tenho essa possibilidade, eu sei que esse trabalho, esse dinheiro que viria a mais, não tá faltando nas minhas contas, né? Vai entrar como algo literalmente a mais, um extra, não como algo mínimo básico que eu tô precisando e fechando a conta todos os meses com várias coisas. Outra coisa também é a questão da gente poder ter escolha dentro do que a gente consumia ou fazia antes. Então, a partir desse momento, a gente não precisa mais fazer ou escolher as coisas a partir da ótica do que é só isso que eu posso, ou se não for isso, eu não vou ter como fazer além disso. Então, se eu vou comer uma comida, eu posso escolher algo um pouco diferente já, né? Não é só o que cabe no meu bolso, o que eu tenho condições de ter, de pagar, de realizar. Eu posso ter uma pequena margem já de escolha para satisfazer um pouco uh, essas vontades, às vezes, que a gente tem de algo. Pode ser desde uma coisa mais simples a alguma coisa mais complexa, mas a gente consegue ter o poder de escolha de dizer não para alguma coisa e de dizer sim para outra que a gente queira. A gente não fica sob pressão de ter que estar vivendo dentro da circunstância que nos aparece. A gente pode ter a nossa própria escolha dentro do mundo de possibilidades que começam a aparecer na nossa frente. Um outro fator que as pessoas às vezes se enganam é quando a gente começa a ter um pouco mais de dinheiro, os problemas não desaparecem. Muitas preocupações mudam, outras continuam existindo e outras se criam que a gente nem imaginava. Então, na verdade, o ser humano, ele vai ter sempre alguma coisa para se preocupar, sempre alguma coisa que está incomodando ele, sempre algum problema a ser resolvido ou que ele mesmo cria diante da situação que ele se encontra. Mas, obviamente, os problemas são diferentes, não são da mesma tipologia, nem às vezes o mesmo grau de dificuldade de alguém que está passando fome, alguém que não tem onde morar. Mas a gente sempre vai ter alguma questão. Os problemas não desaparecem, eles não somem por causa do dinheiro. O dinheiro não compra solução de todos os problemas. Muitas vezes os problemas, como eu falei, eles se alteram, mudam de forma, de figura, a maneira que a gente começa a visualizar eles, e também
alguns desaparecem, obviamente, e outros aparecem que a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Então, o dinheiro não some com os problemas. Eles se adaptam à nossa nova realidade, se transformando, se criando, se extinguindo. Uma outra questão também que bate muito é a possibilidade de aumentar o padrão de vida. Muitas pessoas normalmente veem quando a pessoa tem um pouco mais de dinheiro, começa a ter uma folguinha a mais no fim do mês, aumentar o padrão de vida. Então, isso é uma tentação também que a maioria das pessoas passa, muitas das pessoas caem nessa tentação e acabam aumentando o padrão de vida, não pela questão de ter a escolha, da possibilidade de escolhas melhores, como a gente comentou, mas sim simplesmente porque ela quer sair daquilo que ela está, um grau maior, e acaba aumentando o padrão de vida dela e, consequentemente, vai ter algum problema financeiro futuramente, não vai conseguir acumular patrimônio, não vai conseguir juntar, mas isso é outra coisa, né? Tratar sobre finanças pessoais. Mas existe essa tentação de aumentar o padrão de vida a partir do momento que a gente começa a ter um pouco mais de condições de fazer coisas, de realizar coisas que antes a gente não podia nem imaginar, né? Nem cogitar quando a gente não tem um pouquinho dessa tranquilidade financeira a partir do momento que começa a ter um pouco mais de dinheiro. Mas eu acho que o que mais é importante falar, e eu deixei no final justamente para isso, é a relação do que muda na nossa mente a partir do momento que a gente começa a ter um pouquinho mais de dinheiro. Eu acho que, principalmente, a partir do momento que a gente deixa de sobreviver e passa a ter a possibilidade de viver a vida com mais escolhas, com mais segurança, mais tranquilidade, aí que eu acho que a gente começa a se autoconhecer e ter um pouco de possibilidade de busca de mais desenvolvimento pessoal e espiritualidade, mentalidade, raciocínios que a gente não teria cogitação de pensar enquanto a gente está no modo sobrevivência. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter um pouco dessa tranquilidade financeira, das coisas básicas supridas, uma mínima tranquilidade de quando ocorre algum problema no mês, alguma coisa a gente tem condições de sanar, não vai ser algo que vai nos falir, nos quebrar, a gente não tem nem condições, nem crédito, sei lá, para resolver aquilo. Eu acho que a partir desse momento a gente começa a ver o mundo e ver nós mesmos de outra maneira. A gente começa a perceber que de repente a gente tem algumas vontades reprimidas de algum hobby, de algum sonho, que às vezes nem é um sonho muito caro, mas alguma vontade de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, iniciar um hobby novo que a gente não tinha tempo de pensar, de ter essa vontade, ou a gente se auto-reprimir aquilo justamente para não se frustrar, já que não poderia. E também essa questão da gente começar a buscar um sentido na vida, para quem ainda não tem, né? Se não tem uma espiritualidade, uma religiosidade ou algo que acredite, porque a partir do momento que a gente começa a ter os problemas básicos da nossa vida sanada, a gente começa a se abrir para outras coisas e pensar sobre a vida, sobre tudo, imensidão do universo, quem somos a gente aqui, o quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu vou ter tempo para ler um livro, eu vou ter tempo para assistir um vídeo, eu vou nutrir a minha mente com mais conhecimento, eu vou aprender mais coisas. E eu acho que isso é o que mais faz mudar a gente, de certa forma, quando a gente começa a ter um pouco mais de dinheiro. A gente começa a ter um pouco mais de possibilidade de escolhas, tempo livre, e começa a criar hobbies e buscar outros conhecimentos da vida, que a gente começa a ter uma ânsia de saber mais e de se desenvolver mais. Eu acho que isso é muito bom e melhora muito a gente como pessoa e, de maneira geral, eu acho que isso como sociedade seria muito bom também. Eu, de forma particular, individualmente, acredito que os governos, fugindo um pouco do assunto, mas dando minha opinião, os governos tendem a não investir tanto em educação, principalmente aqui no Brasil, para que as pessoas estejam sempre alienadas, de certa forma, a estar presas dentro do modo sobrevivência, né? Então a pessoa não consegue ganhar uma quantia de dinheiro suficiente para que ela saia desse modo sobrevivência e comece a ter essas experiências de evolução pessoal, né? Porque a partir do momento que a gente sai do modo sobrevivência, a gente começa a ter tempo e tranquilidade mental para pensar, raciocinar e desenvolver outras coisas na nossa vida. Seja um hobby,
seja ler um livro, seja aprender, fazer um curso, estudar diversas outras coisas e parar para pensar na forma como a vida funciona, nas leis, na política, em tudo, etc. Então, eu torço, desejo que todos, sei que parece um pouco utópico, mas que todos tenham a possibilidade de conseguir ter esse um pouco de dinheiro a mais que faça ter essa condição da pessoa ter essa tranquilidade e buscar novos horizontes dentro da sua vida e um desenvolvimento pessoal maior. Eu acho que essa é a grande questão de quando a gente começa a ter um pouco mais de dinheiro, a gente começa a se abrir para novos conhecimentos e novas possibilidades de aprendizado. E antes, dentro do modo sobrevivência, a gente não tem cabeça para pensar em outra coisa a não ser pagar as contas, ter o que comer, ter onde morar, ter o que vestir. A gente está num outro modo de vida, completamente diferente de uma outra pessoa que começou a entrar dentro desse modo de ter um pouco mais de tranquilidade financeira. Então é isso que eu queria falar com vocês. Queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso também. Comentem aí embaixo e fase vocês estão, se vocês ainda estão lutando para sair dessa parte desse modo de sobrevivência. Vocês conseguiram já chegar nesse modo de ter um pouco mais de dinheiro, ter um pouco dessa tranquilidade e começar a olhar a vida de uma outra forma. Então, desejo a vocês muito sucesso. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber novos conteúdos e comentem embaixo o que vocês estão achando. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.